Semana passada a gente gravou um vídeo a respeito da Vale, explicando a saída de um dos conselheiros. E nos comentários do vídeo, algumas pessoas me perguntaram, vale a pena comprar Vale? Qual que é a sua avaliação da Vale? E no vídeo de hoje a gente vai falar justamente do valuation, quanto deveria valer as ações da Vale. Para isso, eu trouxe um dos meus auxiliares aqui na Suno Research, o Gabriel. Ele é um dos vencedores do Suno Challenge, um evento que a gente faz todo ano, 5 mil candidatos para 4 vagas. Ele foi um dos vencedores e ele me ajudou aqui a fazer uma planilha para fazer o valuation da Vale. O que tem nessa planilha? Tem algumas premissas que a gente bota lá, preço do minério de ferro, volume, custos, etc. E a gente vai mostrar para vocês aqui os bastidores do departamento de análise da Suno, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o meu valuation. No final você vai ver se você vai acertar ou não. Correto, Thiago. O que tem na planilha aqui, Gabriel? Bom, Thiago, na planilha a gente tem preço, volume, a gente tem algumas estimativas de custos e despesas por tonelada. A gente avalia aqui exclusivamente a área de metais ferrosos, que engloba as vendas com minério de ferro e pelotas de minério de ferro. E aqui a gente tem algumas das premissas, Thiago. Legal. Antes de continuar aqui, Gabriel, só lembrando que a Vale tem a área de metais ferrosos, que é essa que você descreveu, e mais recentemente ela vendeu uma participação da área de metais não ferrosos, que ela chama de Vale Base Metals. Essa transação aqui, nós estamos desconsiderando nessa nossa análise, ou seja, estamos sendo conservadores, estamos avaliando a Vale somente pela área de minério de ferro. Vamos lá. Vale destacar, Thiago, que a parte de minério de ferro, a parte de metais ferrosos, é a parte que tem os melhores econômicos do negócio. Então é aqui que a gente entende que há a maior parte do valor intrínseco a ser extraído da empresa. Nessa planilha a gente pode ver que, obviamente, tem algumas premissas. A primeira premissa que a gente se depara é o preço do minério de ferro, a tonelada do minério de ferro, e o preço da tonelada da pelota, né? Nós colocamos $100 e botamos $160 para as pelotas. Da onde que a gente tirou esses $100? É muito próximo da média dos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, o minério de ferro chegou a ser cotado a $40, lá em 2016, comecinho de 2016, e chegou a $230 em 2022, mais ou menos ali durante o início da guerra da Ucrânia e da Rússia. Deu uma bagunçada nos mercados de commodities globais. Então, o que a gente pode ver é que o preço de minério ele é bastante volátil e a gente trabalha com esse preço normalizado. Se nós pegarmos a média dos últimos 10 anos, foi mais ou menos $100. Então, estamos sendo otimistas? Estamos sendo pessimistas? Não acredito que estamos sendo nenhum nem outro na hora que a gente bota esse preço aqui. Porém, você pode ter uma opinião divergente da nossa. Você pode achar que vai ser $80 e a gente vai botar aqui e ver como que isso impacta no valuation, que seria o preço justo para a ação da Vale. E, inclusive, a gente vai disponibilizar essa planilha, tá o link aqui abaixo para você brincar e massagear os números você também. Thiago, um ponto da premissa de $100, o custo do produtor marginal para produzir uma tonelada, hoje a gente estima que seja cerca de $90 esse custo. Então, a $100 a gente acredita que seja um patamar sustentável para essa commodity no longo prazo. A segunda premissa que nós temos que trabalhar é o custo. A empresa tem a receita, que é função do preço e do volume, e depois tem o custo. Quanto que foi o custo por tonelada? A gente pegou o custo do último ano, que não foi um ano fora da curva, foi um ano normal, e colocamos o custo aqui. Trabalhamos que o custo daqui para frente vai ser muito parecido com o custo do último ano, tanto para custo de minério de ferro como custo de pelotas. Se você discorda de nós, você também pode mudar nas suas premissas. Então, com isso, nós teríamos um lucro operacional por tonelada de mais ou menos $36 para minério de ferro e $50 por pelota. Bom, vamos trabalhar agora o volume. O resultado da empresa é o preço menos o custo vezes o volume. Qual foi o volume que a gente botou? Esse volume muito em linha com o que a empresa tem produzido nos últimos anos e próximo do guidance da empresa, certo? Certo, Thiago. Esse custo ele já engloba despesas com royalties, investimentos em manutenção e também despesas logísticas para entregar o minério de ferro na China. Bom, agora que a gente já tem o volume e já sabe quanto é o lucro operacional por tonelada, basta multiplicar um pelo outro. Volume vezes lucro por tonelada, e o que a gente chega aqui é num lucro operacional total de 11,5 bilhões com B de dólares.
Só que a empresa, ela paga juros. A empresa também tem que pagar imposto de renda. Quanto que a gente botou de juros? Para chegar em quanto ela deveria pagar de juros, nós vemos quanto ela tem de dívida atualmente, qual é mais ou menos a taxa que os bonds da Vale negociam no mercado, e a gente chega mais ou menos numa despesa de juros de 1,2 bilhões. A empresa também tem que pagar imposto de renda. A gente pegou a taxa efetiva dos últimos anos, aplicou na empresa e dava mais ou menos 2,5 bilhões de dólares de imposto. Olha só, a Vale paga de imposto de renda por ano hoje mais do que foi privatizado lá atrás, ou seja, foi um bom negócio, inclusive para o governo ser privatizado. Na hora que a gente tira do lucro operacional a despesa de juros e os impostos, sobra o fluxo de caixa da empresa, que dá mais ou menos ali 7,75 bilhões de dólares. Thiago, um bom ponto a ser destacado aqui é que esse daqui é um fluxo de caixa normalizado. Então vai ter anos que ele vai estar bem acima ou muito acima, como vai ter anos que ele vai estar muito abaixo ou um pouco abaixo. Então esse daqui é um patamar normalizado para a empresa, dado que a gente entende que não dá para se estimar o preço da commodity em todos os anos, a gente tenta entender um patamar normalizado da commodity no futuro, uma produção conservadora, e assim a gente encontra um fluxo de caixa livre sustentável para essa empresa. Beleza, e agora falta a premissa de taxa de desconto. Nós pegamos mais ou menos 10% ao ano em dólar, que é uma taxa alta, bastante conservador. Então, na hora que a gente divide esse fluxo de caixa pelo custo de capital, este deveria ser o valor justo da empresa, 77 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 18 dólares por ação, um câmbio mais ou menos de R$5, né? Tá mais ou menos esse preço, daria um target de R$90 por ação da Vale. Esse é o nosso valuation, a gente está tirando com você a planilha. Alguém pode falar, pô, Thiago, eu acho que a Vale vai produzir mais minério de ferro daqui para frente. Tá bom, então você pode mudar de 267 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. Thiago, eu acho que o custo da Vale vai aumentar com o tempo. Beleza, você pode mudar também. Thiago, eu acho que o preço do minério de ferro vai aumentar ou vai diminuir? Você pode brincar aqui no modelo e fazer as suas contas. Você pode discordar das nossas premissas, não tem problema. Essas foram as nossas premissas. Eu acredito que essas premissas não são nem otimistas, nem pessimistas. A maior parte delas foi baseado na média dos últimos anos, o que eu acredito que é muito em linha com o que deve acontecer no futuro. Pode ser que seja muito diferente? Pode ser que alguém descubra algum substituto para o aço ou para o minério de ferro no processo industrial do aço? Pode ser, mas não é essa a premissa que nós estamos trabalhando hoje. A gente trabalha com o que a gente viu nos últimos anos e que, portanto, são premissas razoáveis, não são premissas irracionais. E a gente chegou nesse preço que é cerca de 50% acima do preço atual. Tem mais algum comentário, Gabriel? Sim, Thiago, um ponto relevante é que é esperado sim um aumento na produção de minério de ferro e pelotas pela companhia. No entanto, a gente considerou o patamar que ela entregou recentemente como uma forma de ser conservador. Portanto, nós estamos sendo conservadores. O guidance da empresa é até mais generoso na produção futura do que é o que a gente está botando aqui. Além disso, nós precificamos a zero a Vale Base Metals, sendo que ela fez uma transação recente que avaliou ela em cerca de 100 bilhões de reais. Portanto, tudo que a gente falou aqui são premissas de razoáveis para conservadoras. Você pode botar suas premissas, já disse isso, vou disponibilizar a planilha para vocês. Mas antes de terminar o vídeo, já dá aquele joinha e bota aqui nos comentários. Você acha que eu fui louco, que eu fui agressivo, que eu fui paranoico no valuation? O que você acha que eu fui? Bota aqui nos comentários que eu quero ver. Beijo grande.